Sou o Carlos Alexandre, graça e paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós estamos começando nosso estudo, nossa sala de estudo, na qual chamamos de apontamentos proféticos, cujo objetivo é trazer uma leitura espiritual com base na palavra, uma aplicação prática nesses dias. Quero te convidar você a estar participando conosco desses estudos. Nós estamos nas mídias sociais, estamos também enviando esse vídeo também para o YouTube, nosso canal do YouTube, que eu quero te convidar você a passar por lá, você se inscrever no canal, para que você possa receber também, atualizando os nossos estudos que nós temos feito, sempre com o ofício profético, né? Estudos para edificação, para ensino e especialização e aperfeiçoamento nesse tempo. Então, o YouTube é Ministério Liberdade, se inscreve. Nós vamos estar sempre divulgando sempre esses estudos lá naquela plataforma. E hoje, nessa noite, eu quero compartilhar com vocês uma palavra que Deus tem falado no nosso coração sobre esse tempo. Eu queria te convidar você que acabou de entrar aí conosco, se você quiser convidar alguém, quiser dar tempo de você estar chamando alguém na sua rede de relacionamentos, as suas conexões, para estar conosco esta noite, ok? Vamos aproveitar esse tempo, um tempo tão propício para compartilhar e refletir um pouco sobre um tempo que nós estamos vivendo aí, nesse distanciamento social que está nesse processo de retomada, tanto da economia como na retomada das atividades. Mas eu creio que Deus tem colocado luz sobre uma palavra. Eu quero dividir com você, repartir com você e impartir com você essa unção nessa noite. Amém? Eu queria orar por esse momento, por essa live, para iniciarmos esse tempo tão precioso na presença do Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós oramos esta noite e te pedimos, Senhor, espírito de revelação e espírito de sabedoria, que possa vir sobre nós, iluminando os nossos olhos para enxergar o teu amor, o teu cuidado. Eu te peço, Senhor, nos dá uma revelação da tua palavra nesta noite, que possamos mergulhar nos princípios que movem o teu reino, a fim de que sejamos efetivos no cumprimento da missão que o Senhor tem dado a nós, desse destino que o Senhor está trazendo para essa geração. Eu oro nesta noite em nome de Jesus. Amém, amém. Sempre que nós iniciamos um processo da parte do Senhor, e sempre que nós somos desafiados nesse processo, sempre que nós somos encorajados pelo Espírito Santo através da sua palavra, através da unção, né, através da sua presença, sempre eu me remeto a um texto que fala muito ao meu espírito, né, fala muito ao meu coração. Eu queria deixar essa palavra profética nessa noite sobre a tua vida, porque eu creio que esse é um momento propício que nós estamos vivendo. Nós vivemos um tempo onde nós temos compartilhado com vocês acerca da aliança eterna, acerca dessa leitura espiritual que se dá com entendimento acerca da aliança que Deus fez conosco, né, e as consequências que vêm sobre nós quando nós não nos atemos a essa aliança, e os benefícios que nós também recebemos quando nós guardamos a sua voz, quando nós ouvimos a sua voz e quando nós guardamos os seus mandamentos. Mas esse texto está comigo ali em Isaías capítulo 41. Quero te convidar você a vir comigo a Isaías capítulo 41, verso 18. Diz assim, um texto muito conhecido, mas é um texto que em momentos da minha jornada, em momentos da minha caminhada, trouxe luz principalmente a uma palavra que Deus tem nos ensinado acerca de princípios que nós temos vivido numa dimensão de fé, na qual nós somos lançados
né, e desafiados a viver. Abrirei rios em lugares altos e fontes no meio dos vales. Isaías capítulo 41, verso 18, diz assim: abrirei rios em lugares altos e fontes no meio dos vales. Tornarei o deserto em tanques de águas e a terra seca em mananciais. Algumas traduções assim: abrirei rios no meio do deserto e fontes no meio dos vales. Eu creio que nesse momento em que nós estamos passando, onde há uma aparente sequidão, há uma aparente ausência, né, de tantas coisas que nós estamos vendo, eu creio que a promessa do Senhor e a palavra do Senhor para este tempo é que Ele vai se mover de uma maneira sobrenatural, onde nós viveremos a tua palavra segundo a tua promessa. Perdão. Agora, algo importante nós vamos entender essa noite, que Deus não se move segundo as nossas circunstâncias. Deus se move segundo a tua palavra. À medida em que eu vivo a tua palavra, à medida em que eu guardo os teus princípios, e eu aplico os teus princípios em minha vida, Ele se moverá pela tua palavra. Deus não se move pelas circunstâncias. Então nós podemos estar passando uma circunstância segundo aquela em que nós não esperávamos nesse momento, mas Deus, Ele continua sendo o Deus da promessa, e Ele vai se mover pela sua palavra. Então a sua palavra diz: abrirei rios no meio do deserto. Então onde você não vê a possibilidade, onde há escassez, haverá uma fonte abundante da parte de Deus, onde Ele vai jorrar sobre nós palavras, estratégias, missões, para que nós possamos ser efetivos e cumprir o seu propósito nesse tempo. Olegarei fontes no meio do ermo, no meio do vale. Então, esse momento, esse aparente momento que nós estamos passando, onde, né, diante dessas circunstâncias que nós estamos passando, o Senhor promete através da sua palavra que nós teremos fonte aberta. Há uma fonte aberta de santificação, de purificação. Há uma fonte aberta nos levando a um tempo de intimidade, a um tempo de conhecer mais acerca dele, a um tempo de experimentar mais acerca do seu coração e conhecer as coisas do seu coração. Eu creio que Deus é um Deus de preparação, e Ele está nos preparando, Ele está preparando o nosso coração. A pergunta que eu tenho feito muitas vezes, até na última mesa que nós fizemos como família, como que nós estamos avaliando diante do coração de Deus as circunstâncias em que nós fomos inseridos a viver, né? Como que você espera sair deste momento, né? Qual é a realidade do teu coração e o que Deus tem feito no teu coração, tem gerado no teu coração, no coração da tua família, no coração da tua igreja, no teu chamado, né? Para que você possa entender aquilo que aconteceu nesse tempo e responder a Ele conforme Ele tem como expectativa no seu coração, para que nós possamos entender esse tempo. Porque eu creio que Deus é um Deus de preparação. Ele está preparando os nossos corações. Ele está cuidando dos nossos corações. Eu creio que nós precisamos aprender que Deus, sendo Ele um Deus de preparação, a obra dele ela necessita tempo. E diante das evidências, diante dessas circunstâncias para ser cumprida, nós temos que entender que a paciência, né? Eu creio que nós passamos por dias, e nós temos passado por dias onde temos sido desafiados a permanecer nessa paciência, a ser pacientes no Senhor, ser pacientes nele, né? Crendo nele, crendo na sua palavra. Então eu creio que na maioria das vezes eu tenho observado, né, que é necessário que nós estejamos dispostos a pagar o preço. E muitas vezes, né, em circunstâncias que nós passamos, segundo a nossa caminhada, nós não entendemos, nós deixamos de observar esse princípio tão importante da palavra. E isso não aconteceu com Elias. Eu queria que você viesse comigo em 1 Reis, capítulo 17. 1 Reis capítulo 17, né? Porque eu creio que nós estamos nesse momento transicionando numa estação.
E é importante eu entender a estação que eu estou. Quando eu entendo essa estação que eu estou, e aquilo que Deus está me preparando para a próxima estação, eu não sou surpreendido diante das circunstâncias, mas eu tenho a palavra de Deus, eu tenho as promessas dele, eu tenho aquilo que nos anima, aquilo que nos edifica, aquilo que nos fortalece, aquilo que nos consola, que é a palavra revelada dos céus. E o Verbo se fez carne e habitou em nosso meio e vimos a sua glória. Então, é essa glória dessa palavra revelada que nos alimenta, que nos conforta, que nos anima, que nos exorta e que nos ensina o caminho que nós devemos seguir. Elias, ele entendia o tempo do Senhor e se movia conforme o tempo do Senhor, segundo aquilo que o Senhor estava conduzindo o profeta diante das circunstâncias. Ele vai diante de Israel e dá uma palavra, ele libera uma declaração, e com essa declaração é uma declaração também de guerra contra aqueles que estavam servindo aos profetas de Baal, né, que comiam na mesa de Jezabel, né, no reinado de Acabe. E Elias ele vai segundo a direção do Senhor e dá uma palavra onde ele diz: tão certo como eu vi o Senhor, perante cuja presença estou, que não haverá chuva, né, não haverá água, segundo a minha palavra. Então, depois que Elias dá essa declaração, veio a palavra do Senhor sobre ele, dizendo: vai-te daqui. 1 Reis 17, versículo 3. E vira-te para o oriente, e esconde-te junto ao ribeiro de Querite, que está no Jordão, e há de ser que beberá do ribeiro, e eu tenho ordenado aos corvos que ali te sustentem. Foi, pois, e fez conforme a palavra do Senhor, porque foi e habitou junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. E os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, como também pão e carne à noite, e bebia do ribeiro. E sucedeu que, passados dias, o ribeiro se secou, porque não tinha havido chuva na terra até aqui. Aconteceram coisas interessantes nessa passagem, nesse momento na vida de Elias, e que nós podemos extrair nesses dias uma aplicação prática, né, para aquilo que Deus está fazendo no nosso coração e aquilo que Deus está apontando conforme a sua aliança, né? Quando Deus fala para Elias: vai-te daqui, eu creio que neste momento, para o profeta Elias, para deixar aquele lugar onde ele havia sido estabelecido com uma palavra profética, declarando até inclusive sob a orientação do Senhor que não haveria chuva, Elias ele pega e se move segundo a direção que Deus estava conduzindo ele, segundo aquilo que Deus estava levando ele, né, para a sua palavra. Então é importante que nós entendemos que Deus, ele, nesses dias, nesse momento que nós estamos passando, como diante desse fim, né, desse retomada aqui no Brasil da economia, retomada das nossas atividades, né, mas é o início de uma pós-normalidade, porque nós sabemos que essa nunca mais será normal, né, as coisas elas tiveram uma mudança drástica desde o aspecto social, emocional, afetivo, né, onde eu creio que nesses dias Deus trouxe de volta a nós, para nos voltarmos à célula matriz, que é a família, mas eu creio que Deus, ele está procurando por pessoas que queiram deixar o seu lugar atual, que queiram se movimentar nele nesses dias e que estejam dispostos a abandonar a sua posição atual. Eu creio que esse Deus é um Deus de preparação. E quando nós nos movemos nele, quando nós entendemos esse tempo de movimentação nele, é porque ele está realizando algo em nossos corações e ele está nos preparando para uma próxima estação, para tocar segundo a sua missão, segundo o seu propósito nessa geração. Então eu creio que Deus busca pessoas que queiram deixar o seu lugar atual. Talvez nesses dias você esteja em um lugar onde você permaneceu em uma zona de conforto.
onde, mesmo diante dessas circunstâncias desafiadoras que se mostraram para nós, né, algumas do seu convívio, talvez dos seus atos, das suas atitudes diárias, né, que você deixou de fazer ou que você não fez com tanto empenho, com tanto afinco, né, você acabou entrando numa zona de conforto, numa comodidade, né, e você não estava disposto a se mover. Eu creio que Deus está nesse tempo trazendo um tempo de mobilização para que nós possamos nos mover naquilo que Ele está apontando, naquilo que Ele está mostrando para nós como igreja, como corpo de Cristo. É importante nós entendermos que esse se mover é saber estar disposto a abraçar o novo de Deus. Nós cremos que tem algo novo que aconteceu no coração de Deus nesses dias, na qual Ele está nos levando a viver. E esse novo de Deus, ele não tem nada a ver com aquilo que nós estamos projetando, né, segundo o nosso conhecimento, segundo a nossa sabedoria, mas é aquilo que os olhos não viram, que os ouvidos não ouviram, que nem subiu ao coração do homem, mas é aquilo que o Senhor tem preparado para nós nesse tempo. Há um tempo de esperança, de alegria, de unção, de graça que está vindo sobre nós. O que nós precisamos é estar dispostos a se mover nele, a se mover nesse tempo, né? Entender o comando do Espírito, entender o comando de Deus para essa movimentação, né? E é interessante que Deus fala assim para ele: vai-te daqui e vira-te para o Oriente. Interessante que todas as vezes que nós vemos essa aplicação espiritual na palavra, né, há que tudo na Bíblia tem um significado, né, e o contexto natural ele nos dá aqui uma revelação espiritual, porque o Oriente ele aponta para a glória de Deus. Então Deus fala para que Elias possa se virar para a glória de Deus. Em hebraico quer dizer a respeito da glória de Deus. Então, para que ele se volte, para que ele volte a sua direção para a glória de Deus, para que ele se volte para a glória de Deus. Deus está nos preparando para nos mover em uma dimensão onde nós precisamos nos voltar para Ele, voltar para a glória, buscadores da glória, aqueles que são atraídos pela tua glória, aqueles que nasceram na tua glória, e aqueles que são atraídos para manifestar e para expressar através da sua vida, através do seu caráter, através da unção que Ele tem colocado sobre nós, expressarmos essa glória na qual Ele nos deu, na qual Ele está derramando sobre as nossas vidas como igreja. Então é importante entender que Ele diz assim: olha, vai-te daqui, né? Vira-te para o Oriente, Elias, e se esconde. Né? Algo começa a necessidade de avaliarmos essa orientação do Senhor, porque ele falava para o profeta número 1 da terra, naquele momento, que havia dado uma declaração sobre uma nação, para que ele fosse se esconder. Então eu creio que essa palavra se esconder, ela fala sobre se voltar para o lugar secreto, se voltar para o lugar aonde ele precisaria entrar em um tempo de descanso com Deus. Eu creio que Deus estava levando Elias para gerar mais fome e mais sede na vida deste homem, porque para a próxima estação ele ia necessitar passar por esse momento, passar por essa estação. Quando nós olhamos, né, Deus apontando para Elias e dizendo para que Elias se escondesse, isso, né, se formos avaliarmos, isso na verdade é como se fosse uma violação de tudo que nós já vimos da parte de Deus. Mas Elias, ele entende o processo e ele se esconde para o estabelecimento de um relacionamento pessoal com Deus, um relacionamento de intimidade, porque ele é levado para o ribeiro de Querite. E é interessante que o ribeiro de Querite em hebraico significa um corte, significa o quadro profético aplicado aqui, é como um rompimento de uma aliança entre duas pessoas. Então Deus envia o profeta Elias para que haja a restauração dessa aliança. De que maneira? Primeiro, Deus envia ele a esse lugar, para que possa estar neste lugar, nessa dimensão.
Depois Deus dá uma orientação para Elias, para que ele possa se esconder nele, se esconder debaixo do esconderijo do Altíssimo, no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente, onde ele vai descansar. Significa que onde ele vai entrar em um tempo de intimidade mais profunda com o Senhor, porque o Senhor iria gerar no seu coração a restauração desta aliança que culminaria depois lá no Monte Carmelo. É interessante que os profetas, eles são chamados para guardar a aliança, e Deus leva Elias para um lugar, um ambiente profético, aonde ele vai iniciar o processo de restaurar esta aliança. De que maneira? Através da dependência. Pois Deus, ele envia corvos ali para alimentar Elias de dia e de noite. Então Elias é levado, né, a um lugar onde ele é alimentado. Eu não sei se você sabe, mas os corvos, eles eram considerados animais impuros pelos judeus. O povo de Israel mantinha a distância desses animais. Mesmo assim, esse foi o pássaro que Deus enviou para levar carne e pão. Deus usou os seus métodos para alimentar o seu profeta. Ouça, Deus vai usar os seus métodos, segundo a tua palavra, para trazer provisão necessária para nós neste tempo, nessa estação. Eu creio que Deus já está fazendo isso, mas Ele quer gerar em nós uma necessidade de não olhar somente para as nossas circunstâncias, para as nossas necessidades. Mas é interessante que eu sempre, quando eu paro para meditar nessa palavra, né? Da onde vinham os pães? Da onde vinha essa carne? Né? O relacionamento pessoal que Deus, que Elias mantinha com o Senhor, e a sua provisão vinha de uma fonte sobrenatural. Então eu creio que se andarmos nos princípios que Deus tem nos chamado a andar, no princípio de honra, no princípio de reconhecimento, no princípio de nós devemos guardar, segundo a tua palavra, né, a orientação que Ele nos dá, guardando no nosso coração o desejo de honrar a Ele com as nossas primícias, honrando a Ele com os nossos dízimos, com as nossas ofertas, mesmo que seja diante de um tempo de dificuldade e de escassez, nós iremos receber de uma fonte sobrenatural a provisão necessária para essa estação, né? É importante que nós estejamos atentos a tudo aquilo que está acontecendo nesse tempo e possamos nos mover segundo aquilo que o Senhor está realizando em nossas vidas, né? Então eu creio que o mover de Deus na vida de Elias, né, ele vai até o momento em que Deus estabelece sobre nós aquilo que Ele tem como plano, como projeto, aquilo que Ele estabeleceu para nós sob a tua palavra. Então, até que o momento em que o ribeiro se secou. E aqui, algo notável, eu creio que estava acontecendo da parte de Deus. O que estava acontecendo? Porque Deus enviou o profeta para estar no ribeiro durante um tempo. E eu creio que ele percebe que quando o riacho está se secando, e de repente, em um dia, o ribeiro se secou. Acabou-se a água. O que Elias estava aprendendo é que ele deveria estar só com Deus nesse momento do deserto, naquele lugar, naquela estação, e experimentar esse relacionamento pessoal, experimentar esse momento de se voltar para o Senhor, se voltar para a glória, de estar em um lugar secreto com o Senhor, de estar desenvolvendo nesse relacionamento e um tempo de intimidade com Ele. E estar disposto a mudar à medida que Deus o orientava. Eu creio que o grande desafio nesse momento, nessa estação, nessa transição que nós estamos vivendo, é estar disposto a mudar à medida que Deus o orienta, o conduz, o direciona, né? Nós precisamos nos mover naquilo que Deus está estabelecendo, porque a sua natureza vai fazer uma coisa nova. Nós precisamos estar prontos para se mover segundo a orientação de Deus. Eu creio
que Deus está buscando pessoas que são dispostas a mudar à medida que Deus o orienta. Há um comando do céu nesses dias e nós precisamos obedecer esse comando, se movimentando naquilo que Deus está nos levando, naquilo que Deus está nos conduzindo, porque eu creio que nós, muitas vezes, hoje até comentando com uma pessoa na minha empresa, que muitas vezes nós não entendemos as oportunidades que muitas vezes têm se fechado, né, ou que não têm se aberto a nós, né, pois o objetivo muitas vezes dessa seguidão que aconteceu, né, e desse desconforto era porque a hora de se mover segundo a orientação de Deus, muitas vezes não temos entendido, porque as portas de oportunidades se fecharam ou não têm aberto nesse tempo. O objetivo dessa sequidão e desse desconforto é porque é hora de se mover segundo a orientação de Deus, segundo o coração de Deus, pois a próxima estação é ir ao encontro dos desesperados, dos sedentos e dos famintos do povo do Senhor. Então, aonde Elias vai, e depois que o ribeiro se seca, Elias vai para Sarepta. Sarepta significa a oficina de refinamento de metal. Da aplicação profética deste quadro como uma oficina de refinamento de metal. A aplicação deste quadro nessa passagem é que Elias vai para um lugar onde Deus poderia refinar o metal do seu caráter e da sua natureza. Eu creio que Elias ele vai para uma próxima estação, porque ele vai encontrar com a mulher viúva e com o seu filho, onde ele vai dar de encontro com os famintos, com os desesperados e com os sedentos. Então eu creio que Deus está gerando em nós nesses dias, né, um entendimento acerca de generosidade, né, e compaixão para com aqueles necessitados, pois Ele nos prepara para transicionar, para ir ao encontro dos desesperados, dos famintos e dos sedentos do seu povo. Ali onde Elias vai e encontra com a viúva, e aquela mulher ela tinha só um pouquinho de farinha, um pouquinho de óleo na botija, ela ia fazer um bolo, todos conhecem a história, e ela ia comer e ela morrer. Então Elias vai antes que ela come a semente, né? Porque Deus dá semente àquele que semeia. Ele fala para ela assim: olha, faz um bolo, faz conforme a minha palavra, faz um bolo para vender para mim. E aquela mulher, né, segundo a palavra do profeta, ela com a sua atitude, né, com a sua decisão, né, ela pautada nessa decisão, ela entende o momento também da parte do Senhor na vida dela. Vamos lá, eu quero que você leia comigo. Eu quero ler somente poder extrair algumas outras verdades aqui nessa palavra. 1 Reis capítulo 17, verso número 8. Então Elias, ele está transicionando, ele está indo para uma outra estação agora. Ele está indo ao encontro dos sedentos, dos famintos e dos desesperados. Então veio a palavra do Senhor dizendo: levanta-te, vai a Sarepta, que é de Sidom, e habita ali, e eis que ordenei ali a uma mulher viúva que te sustente. Então ele se levantou e foi a Sarepta, e chegando à porta da cidade, eis que estava ali uma mulher viúva apanhando lenha, e ele a chamou e lhe disse: traze-me, peço-te, uma vasilha e um pouco de água que beba. E indo ela buscá-la, ele a chamou. Ele disse: traze-me agora também um bocado de pão na tua mão. Porém ela disse: vive o Senhor teu Deus, e nenhum bolo tenho, senão porém um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E vês aqui, apanhei 2 cavacos e vou prepará-lo para mim e para meu filho, para que comamos e morramos. E Elias lhe disse: não temas, vai e faze conforme a tua palavra. Porém faze disso primeiro para mim um bolo pequeno, e traze-me para fora. Depois farás para ti e para o teu filho. Porque assim diz o Senhor Deus de Israel: a farinha da panela não se acabará, e o azeite da botija não faltará, até o dia que o Senhor dê chuva sobre a terra. E foi ela e fez conforme a palavra de Elias, e assim comeu ela e ele, e a sua casa muitos dias. Da panela a farinha não se acabou, e da botija o azeite não faltou, conforme a palavra do Senhor que falara pelo ministério
de Elias, aleluia. Aquela mulher, ela obedeceu a voz do profeta, ela obedeceu a unção profética, ela obedeceu o comando que o profeta havia dado para ela. É interessante que ela, naquele momento, Elias é levado às portas da cidade. As portas da cidade representam o assento espiritual da cidade, é o lugar de governo espiritual de uma cidade ou de uma nação. A igreja, ela é chamada para reinar junto às portas da cidade, nas portas da cidade. Esse é o grande desafio que nós estamos vivendo para a próxima estação, para o próximo momento, né? Subir a um lugar de governo junto à cidade, para o estabelecimento do reino de Deus. Nós vamos encontrar neste lugar de governo os famintos, os sedentos e os desesperados. Eu tenho uma grande convicção aqui que aconteceu com essa mulher nesse momento. Pois essa mulher era uma figura da igreja, né, que estava apanhando alguns gravetinhos para fazer um pequeno fogo, para fazer um bolo, para comer e morrer. Eu creio que nós, como igreja, somos chamados nesses dias, nessa próxima estação, experimentar um fogo santificador da parte de Deus. Deus quer que dependemos diretamente dele, e eu creio que é nesses momentos que ele traz a voz profética, ele traz a unção profética, ele traz os profetas para liberar a palavra, e para que através dessa liberação dessa palavra, algo sobrenatural vai acontecer, através da tua palavra, porque Deus não se move pelas circunstâncias, ele se move pela tua palavra. Eu creio que toda essa preparação que Elias passou, culminou com uma grande manifestação do poder de Deus e do fogo de Deus. Eu creio que vai ser assim com essa geração profética, vai ser assim com esse tempo. Por isso que o Senhor diz: abrirei rios no meio do deserto e fontes no meio dos vales para dar de beber ao meu povo escolhido. Amém?